E vamos iniciar agora com o professor Jair e Sandro, que é da Coordenação de Formação Política, vai apresentar. Enquanto está falando, o curso é durante o ano todo, gente, não faltem aula nenhuma, tem direito a certificado, quem se inscreveu recebeu já o material de divulgação, o link do Meet, o curso está sendo transmitido também ao vivo pelo YouTube, mas é preciso que você participe da sala do Meet ou presencialmente quando for a aula híbrida, para ter direito, 75% de presença dá direito ao certificado. Então, participem, divulguem, estudem, que esse curso pode ser realmente um marco no nosso conhecimento sobre as relações de trabalho no Brasil ao longo dos anos e como nós estamos agora e qual a perspectiva de futuro do mundo do trabalho. Sandra, com você. Boa tarde a todas e todos presentes. Então, hoje estamos aqui, inaugurando o curso Mundo do Trabalho, essa aula importantíssima para a gente começar fazendo o panorama. E hoje, para essa aula tão especial, a gente tem o professor Jair Batista da Silva. É uma grande honra para o Sindijuf receber, e vou aqui fazer uma apresentação. Jair Batista da Silva, professor adjunto, Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisa em Humanidades, membro do Conselho de Redação da revista Caderno CRH, graduado em Ciências Sociais pela UFBA, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Sociologia pela mesma universidade. Então, um grande prazer, muito obrigado. E agora, com vocês, Jair Batista. Esse aqui na verdade, os dois. Mas esse aqui é online. Tá, ok. Pessoal, Denise, colegas, boa tarde. Um contentamento, uma felicidade estar aqui iniciando esse curso, que eu acho que é extremamente importante para a gente refletir sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que poderá vir a acontecer com o mundo do trabalho, os desafios, as contradições presentes nessa experiência cotidiana que os trabalhadores das diversas categorias enfrentam no seu dia a dia. E para mim é um contentamento e uma felicidade, porque a gente tem a oportunidade de dialogar com outros públicos que a gente não dialoga, digamos, ordinariamente, no fazer acadêmico, e eu acho que essas oportunidades são sempre muito legais para um pesquisador da área de trabalho, de qualquer área, que se importe em ter uma relação com a própria sociedade, e acho que esse é um momento importante da gente não só dizer, nós vamos estar ensinando, mas também aprendendo nesse diálogo, Tem coisas que vocês sabem muito mais do que nós, que estamos na universidade, pesquisando, é verdade, refletindo, mas vocês também podem nos oferecer conhecimentos, e reflexões sobre a experiência do trabalho no mundo sindical e assim por diante. Antes da gente começar com o tópico, que nos propomos que inaugura esse curso, eu agradeço a Denise, que fez essa ponte, mas também o professor Ricardo Antunes, que entrou em contato comigo, então, isso imediatamente, eu falei para ele que aceitava sim um convite. E antes de começar, eu trouxe aqui um pequeno regalo para o sindicato. Tem um livro da minha autoria, que já publiquei pela EDUFBA. Eu trouxe 2 exemplares, imagino que vocês devem ter alguma biblioteca, algum acervo, um pode ficar com um acervo, o outro sortear aí entre os colegas, enfim, pode fazer alguma coisa assim. Eu faço parte, como o colega me apresentou, do Centro CRH, Centro de Estudos e Pesquisa em Humanidades, e junto com a professora Graça Druck, nós organizamos um livro. Esse, infelizmente, eu não achei em casa um exemplar para trazer também. Nós publicamos esse livro, que é um apanhado das pesquisas que nós fizemos no CRH, no último período. Foi publicado em 2009 na EDUFBA, e tem pesquisas sobre vários setores, tem sobre sindicatos, vários setores da atividade econômica.
Então, eu me comprometo a passar um exemplar para a Denise, que eu encontro mais frequentemente. Então, ela traz aqui para o acervo de vocês. Sem mais, eu tenho para a discussão de hoje, eu tenho, digamos, 3 temas que são em pouco mais de uma hora e meia de tempo para fazer essa exposição, em torno disso, não é? Hoje. Sim, exato. Então, uma disposição em torno de 1h30, depois mais meia hora para o debate, perguntas. É isso? A nossa programação é essa? Não, eu prefiro, assim, faço uma exposição. Fica melhor para vocês assim? A gente fazer 1h30 de mais ou menos de exposição, e aí depois abre para as dúvidas, reflexões, comentários, enfim, o que vocês pensarem. Então, o tema da discussão de hoje seria Taylorismo, Fordismo e as formas flexíveis, né, de trabalho, ou formas flexíveis de acumulação. Foi isso que, pelo menos, me foi informado. Então, eu preparei um material para a gente fazer uns slides, para não tornar também a exposição mais organizada, e a gente pudesse discutir, né, nesse tempo. Eu peço que Moisés, por favor, Moisés, exiba os slides sobre o Taylorismo, de começar um pouco o que é isso, o que é esse termo, o que é essa essa forma de gestão, o que foi essa experiência, né? E se der tempo ao final, a gente fala um pouco sobre como essas experiências, essas 3 experiências, se apresentaram no Brasil. Mas se der tempo. Mas, de todo modo, creio que vocês terão outros momentos em que esse debate voltará a aparecer. Mas a gente vai fazer aqui, nessa discussão inicial, né, uma breve exposição sobre essas 3 experiências, né, que a classe trabalhadora teve. Então, fazendo uma brevíssima, digamos, biografia aí do Taylor, ou seja, o Taylorismo sintetizou na verdade, uma disputa, né? uma forma de organizar o trabalho, que encontrou no Taylor uma figura histórica que expressou essa contradição, né? Veiculou uma posição. Então, de onde vem esse indivíduo que expressa, né, que sintetiza, né, essa mudança que estava ocorrendo, né, na própria experiência de controle sobre o trabalho, né, já no início do século XX? De onde é que ele vem? Esse sujeito, ele vai sintetizar, obviamente, vai expressar interesses, né, e também uma necessidade da própria forma de gerir o trabalho e da própria necessidade da acumulação. A experiência, então, taylorista decorre desse tipo de necessidade. Então, ele é oriundo de uma família de classe média, né, ele tentou, né, sem sucesso, né, ingressar em Harvard, né. Então, ele começa a trabalhar muito cedo, aos 18 anos, né, numa oficina, né, mecânica, como aprendiz, trabalhando com máquinas, ferramentas, né, e ele começa inicialmente, né, como um operário, né, e devido às dificuldades econômicas do período, que impedia muitos mecânicos de se especializar, né. Então ele vai ter essa experiência, e isso vai marcar a própria trajetória do Taylor, né, significativamente, né. Então, as circunstâncias, né, vão contribuir, né, com a própria trajetória do Taylor, porque ele era um jovem trabalhador, e ele é admitido na Midvale, né, Steel Company, que é uma empresa metalúrgica, e o contador da empresa é pego furtando, né, e ele passa a ser
ser contador, porque dentre os trabalhadores, né, dentro do corpo, né, o coletivo de trabalhadores, ele era aquele que tinha a maior escolaridade. Então ele passa a exercer essa função, mas esse vai ser um traço, inclusive, essas circunstâncias em que ele está inserido, em que ele aproveita para, inclusive, galgar posições dentro de uma hierarquia, na hierarquia da empresa, vai mostrar o tipo de comprometimento que o Taylor tinha, né, com o próprio, a gestão da empresa, né, aqueles que eram seus, né, supervisores, enfim. Então ele vai fazer essa trajetória, e a empresa em que ele trabalhava apresenta tem um problema de um entupimento numa canalização, e isso provocaria, né, vai ser uma experiência bem interessante, isso provocaria, caso a produção fosse interrompida, um prejuízo muito grande para a empresa. Então ele envia uma equipe para fazer o desentupimento, para resolver o problema, sem lograr êxito. Ele mesmo, né, por conta dessa situação, né, desse resultado, coloca, amarra os sapatos, né, nos braços, vai à canalização, resolve o problema, e isso faz com que ele tenha, né, junto à direção, obtenha, né, junto à direção da empresa, um reconhecimento do envolvimento, da dedicação, né, que ele tinha, né, com a empresa. Então, esses elementos, né, essa atitude dele vai marcar uma característica do Taylor, que vai aparecer, inclusive, na sua relação com os trabalhadores, né? Ou seja, essa ideia de que a gerência deve manter um conhecimento sobre os problemas do processo de trabalho, né, e em detrimento da própria situação do trabalhador. Ou seja, isso significa que os gerentes, supervisores devem serem dotados de um conhecimento do processo de trabalho, porque ao fazer isso, né, eles controlam o ritmo, o como fazer esse mesmo trabalho. Então, essa é uma maneira que se consolida aquilo que o Marx chamaria de uma expropriação do saber fazer operário. Então, essa é uma maneira de controlar, né, o conteúdo da atividade, o ritmo da atividade, a intensidade da atividade. Ou seja, ao fazer isso, o Taylor já mostrava como caminharia, né, o processo esse processo de expropriação, né, do saber fazer operário que o Taylorismo expressa. Então, esse é um ponto importante, né, dessa experiência. Segue um pouco à frente, Moisés. Moisés tem que tornar mais claro para mim, porque eu não estou nem conseguindo ler esse. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo está conseguindo ver. Tá? Vocês estão conseguindo ver bem? É porque daqui eu não vejo tão nítido assim ali, né? Então, tem alguns objetivos nesse sistema que o Taylor desenvolve, que é a ideia de uma obtenção, né, máxima de prosperidade, tanto para o patrão como para o empregado. Uma espécie de jogo de ganha-ganha, ou seja, na medida que se aumentasse a produtividade, tanto os trabalhadores sairiam ganhando, quanto, né, os patrões. Essa é uma premissa, né, que o Taylor acreditava, ele menciona isso, tá, nos princípios, né, da administração científica, num livrinho que ele sintetiza essa experiência, né, posto, né, nesse tipo de máxima, é uma identidade de interesses. Vocês têm interesses entre os patrões e empregados, né? E um outro aspecto que o Taylor buscava, né, afastar do ambiente de trabalho é a ideia de que haveria antagonismo em conflitos entre interesses patronais e interesses dos trabalhadores. Então a ideia era expurgar o conflito e as manifestações de antagonismo entre capital e trabalho. Então a ideia, portanto,
não é essa máxima do jogo do ganha-ganha, ou seja, se o trabalhador fosse mais produtivo, ganharia ele com melhores salários, segundo o Taylor, na concepção do Taylor, né? E ganharia também, né, o patrão. Então esse seria um jogo de ganha-ganha. Então haveria, portanto, um interesse mútuo, né, tanto de trabalhadores quanto de empresários de serem mais produtivos. O ambiente de trabalho ser mais produtivo, mais eficiente, né, beneficiaria, né, os dois. Então ele parte da ideia também, isso está no próprio livro dele, que o indivíduo ele vai atingir maior prosperidade quando ele trabalha isoladamente, né? Ou seja, ele alcança, né, maior eficiência, né, quando ele trabalha de maneira individualizada. Tanto que a ideia, inclusive, do treinamento é que você faça para cada trabalhador um treinamento, né, individualizado. Então isso, né, é um pressuposto também dos princípios, né, da própria administração taylorista, no sentido de que o treinamento deve ser o mais eficaz, né, mais individualizado para fazer os melhores procedimentos, movimentos, né, para alcançar a maior produtividade possível, com o movimento num tempo mais curto, mais rápido, mais eficiente. Então, óbvio que isso traz consequências para o próprio trabalhador, né? Na medida que ele vai fazer, né, o movimento, que, digamos, num ritmo ótimo considerado pela gerência, isso, do ponto de vista da intensidade do trabalho, intensifica essa atividade, esse gesto, né, este movimento, né? Por isso há a ideia de concentrar nas gerências, né, todos esses procedimentos, porque é ela que vai, a partir daí, ditar o ritmo, dizer como fazer, em que ritmo fazer, em que intensidade fazer. Então essa é uma forma, e você está retirando do trabalhador o controle que ele tinha sobre, né, a sua dinâmica de trabalho cotidiano. Então, é óbvio, né, que isso pressupõe também que, né, haja, né, nesse processo de treinamento, né, uma relação, né, de subordinação entre a direção, né, e os trabalhadores, ou seja, entre os supervisores, as gerências e os trabalhadores. Uma coisa que é importante chamar a atenção aqui é que aquilo que o Marx já tinha nos ensinado no Capital sobre uma subordinação, né, real do trabalho ao capital, o Taylor busca avançar neste processo, né, no sentido de buscar, né, estabelecer, concentrar efetivamente nas gerências, supervisores e direções, né, nos locais de trabalho, né, uma rígida separação entre aqueles que elaboram e aqueles que executam. Então se estabelece, portanto, uma divisão, né, entre aqueles que vão ser portadores ou concentrar predominantemente o trabalho intelectual de elaboração, direção, supervisão, etc., e aqueles que vão meramente executar. Por trás disso, obviamente, que tem uma concepção de que, né, o trabalhador não seria capaz de refletir quando realiza uma tarefa. Não é? Tanto que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, esta concepção está subjacente quando ele vai recrutar um trabalhador que ele julga, como ele chama, do tipo bovino, né? Ele chama esse sujeito para treinar, ele carregar, né, um determinado lote de lingotes. E ele mostra que, fazendo movimento no tempo determinado, movimento prescrito, né, treinando, esse sujeito é capaz de aumentar a sua produtividade. E ele vê o Smith como um trabalhador desprovido de capacidade intelectiva, capacidade de reflexão, capacidade de pensar, refletir, né, sobre a sua própria atividade laborativa. A gente vai ver que, com outras experiências, outros autores, isso na verdade é uma fantasia que talvez as gerências
né, as direções, os supervisores, talvez possa até nutrir sobre os trabalhadores. E a gente vai ver depois com o taoísmo que é justamente esse um dos pontos que vai diferenciar a experiência taylorista das chamadas experiências ditas flexíveis, né, notadamente o modelo japonês, no sentido de que, ou a experiência japonesa, no sentido de que o saber fazer daquele indivíduo que labora cotidianamente é algo que passa a ser, né, deve ser objeto da própria gestão. Ou seja, a ideia de melhorias contínuas presente na experiência japonesa vai na contramão disso. Porque se esse sujeito está na lida, né, realizando uma tarefa cotidianamente, ele sabe quais são os impasses, quais são os limites, o que alguns chamam de os gargalos, né, do fazer. Ou seja, ele encontra, né, ele encontra alternativas, ele encontra caminhos que encurtam e aumentam a produtividade do trabalho, né, no seu dia a dia. Então, a gente vai ver que os métodos, esses chamados novos métodos de gestão, que a essa altura do campeonato já não são tão novos assim, né, eles justamente buscam capturar esse saber fazer do trabalhador, notadamente a experiência japonesa. No caso do Taylor, ele buscava concentrar esse conhecimento, né, nas gerências, ou seja, por isso que na experiência taylorista, mas isso também aparece no Fordismo, você vai ter uma espécie de superdimensionamento dessa burocracia intermediária das empresas, né? Gerentes, supervisores, né? Aqueles que diretores, aqueles que realizam essa atividade de supervisão e controle, né? Se aumenta esse corpus de funcionários, né? A gente vai ver que isso depois vai mudar, né? No próprio capitalismo. Então, a ideia do Taylor era justamente com esse tipo de controle, de expropriação, né, desse saber fazer dos trabalhadores, era justamente combater, né, a vadiagem no trabalho e o fazer cera, né? Aquilo que no jogo de futebol, né, as pessoas, os jogadores utilizam uma certa estratégia para ganhar tempo, né? Era uma estratégia utilizada pelos trabalhadores, que era uma maneira de eles resistirem à intensificação do trabalho. Então, era uma maneira que, sabiamente, os trabalhadores utilizavam para que, né, o trabalho não fosse intensificado. Afinal de contas, isso não representava, com a intensificação, um ganho para os trabalhadores. Então, esse é um ponto. Moisés, você passa, por favor, para o seguinte. Esse combate, né, à vadiagem tinha essa ideia, ou seja, na medida que a gerência, né, a direção, a supervisão, ele controla esse ritmo, controla o conteúdo do que deve ser feito, o espaço para a porosidade, ou seja, para o não trabalho, durante a própria jornada, se esvai, né, se dilui. Então, ele vai dizer, inclusive, né, que vai fazer um diagnóstico. Por quê? Quais são as causas da vadiagem? Ele vai dizer, olha, há uma crença difundida entre os trabalhadores de que o maior rendimento do trabalho e da máquina levará, né, esses trabalhadores ao desemprego. Então, ou seja, ele diz que há uma superstição, né, uma crença dos trabalhadores em relação, né, a essa situação. A direção permite aos empregados fazerem cera para proteger seus interesses. Ou seja, há uma espécie de jogo de conveniência da direção, né, das empresas com essa prática, né? E o terceiro elemento que ele aponta é que os métodos empíricos eles são ineficientes porque provocam desperdício, né, de esforços. Ou seja, todo um saber fazer que os trabalhadores realizam no seu cotidiano, encontram formas de realizar a sua atividade, que ele chama de métodos empíricos, seriam, né, ineficientes, porque não está baseado no princípio científico. Então, obviamente que a posição taylorista é uma posição claramente baseada num pressuposto cientificista, né, do final do século XIX e início do século XX, ou seja, de que tanto que o nome do livro é Princípio da Administração Científica. Não é à toa, conferir
essa forma de gerir o trabalho, né, de gerir uma empresa, uma área de cientificidade, da autoridade, né, científica para essa experiência, né? Porque aí, se é científico, parece que é inquestionável, não é? Parece. Então, ele identifica essas 3 causas e propõe, né, uma divisão, né, muito rígida, né, de trabalho entre direção e trabalhadores, né? Ele discute, inclusive, a diferença entre os métodos empíricos desenvolvidos, né, pelos trabalhadores, né, com a sua própria experiência, e os métodos científicos, né? E a diferença entre a administração científica e os sistemas de iniciativa e incentivo. Então, isso nos permite a gente falar muito rapidamente sobre, né, a divisão, os princípios, da administração científica. Quais são os princípios que o Taylorismo, né, buscava difundir? Isso vai se reproduzir, né, em de outras formas, né, com outros conteúdos, mas pensando, né, nesses princípios que o Taylor apresenta, ele chama a atenção de que era preciso desenvolver para cada trabalhador individual, né, uma ciência que substitua os métodos empíricos. Ou seja, uma ciência quer dizer aqui um conhecimento. Você desenvolver para cada trabalho individual, ou seja, para cada atividade, um conhecimento, né, que deve ser substituído pelos métodos, né, pelo método científico, ou seja, esse saber deveria, né, substituir aquilo que o trabalhador desenvolveu ao longo da sua trajetória. Ele deve ser substituído por um conhecimento racional, né, científico, metódico do que é aquela atividade. Um segundo ponto, né, selecionar de modo científico, né, esse trabalhador, ou seja, escolher, né, o trabalhador mais adequado para realizar uma tarefa. Ou seja, então a ideia de uma seleção científica significa isso, né? E isso, né, implica que ao fazer essa seleção científica, eu posteriormente treine, né, ensine e aperfeiçoe, né, esse trabalhador naquela atividade. Então, observe que a princípio tem uma coerência, né, na própria forma de, né, abordar e fazer a construir o coletivo de trabalhadores a partir dessa forma de gestão. Um outro princípio é cooperar com os trabalhadores, né? E articular, né, com o conjunto desses trabalhadores, né, uma prática na qual a direção não prescinda de atuar junto com os trabalhadores. Por isso que tem uma ideia de cooperação. Ou seja, se a gerência sabe fazer, ela se aproxima desse trabalhador, trabalha junto com ele, né? Lembra do exemplo que eu acabei de mencionar, ou seja, quando ele entra lá na galeria para desentupir, essa ideia de que eu trabalho junto com esses trabalhadores, né? Mas isso não quer dizer que se estabeleça uma igualdade do ponto de vista da situação de salário, de mando. Não, as hierarquias e as posições são mantidas. Mas é que a gerência, como ela é capaz de refletir, né, capaz de entender o processo, ela pode trabalhar junto e aperfeiçoar aquele trabalho realizado pelo trabalhador. Ou seja, nesse caso, o trabalhador é desprovido de... A ele não cabe quase nada, né? Não ser executar aquilo que os sábios, né? Aquilo que os grandes pensadores do processo de trabalho, que seriam gerentes, supervisores e gestores, fariam em detrimento dele mesmo. Mas a gente sabe que isso é apenas um desejo, né? Na prática, não é? Muitas vezes a gente sabe que um certo conhecimento técnico, né, diplomado, não significa necessariamente que esses trabalhadores não saibam tanto quanto aquele diplomado. Em certos processos, em certas
culturas organizativas, trabalhadores de longa data possuem conhecimento muito mais aprofundado sobre a dinâmica do processo de trabalho do que aqueles, né, indivíduos portadores de diploma, por exemplo. Né? Então, são várias as experiências que a gente ouve nesse sentido. Né? Manter uma divisão equitativa do trabalho, de responsabilidade, né, de trabalho e de responsabilidade entre a direção, né, e os trabalhadores. Isso significa o quê? Que na forma anterior de gestão que o Taylor está criticando, ele diz assim, olha, a direção ela se exime da responsabilidade de trabalhar e de controlar o processo de trabalho e coloca tudo nas costas do trabalhador. Isso dá um poder muito grande também ao trabalhador, por outro lado, né? Então, o que ele está querendo chamar a atenção? Fazer uma divisão equitativa de responsabilidade e de trabalho, ou seja, a direção também tem que saber, tem que botar a mão na massa. Então, isso implica, porque ao botar a mão na massa, ela pode, inclusive, verificar como, não só controlar, mas como aperfeiçoar aquela atividade, aquela tarefa. E, inclusive, exigir do trabalhador maior produtividade, maior eficiência. Então, por favor, Moisés. Então, um terceiro aspecto aí é essa relação entre a administração científica, né, e o trabalhador. Ao aprofundamento, né, da divisão do trabalho entre concepção e execução, ou seja, o Taylorismo ele já aprofunda, né, algo que já existia, mas busca dar ares, né, mais metódico, né, mais racional a essa divisão, né? Essa administração busca legitimar essa extração, né, do saber fazer dos trabalhadores, ou seja, você retira deles, né, esse saber para controlar, né? Então tem um sentido político, claramente político, né, nesse tipo de gestão, ou seja, na medida que esse trabalhador só é visto como alguém que despende, né, nessa perspectiva, despende apenas, né, força física de trabalho, incapaz de refletir, né, o pressuposto é controlar, né, não só o processo de trabalho, mas controlar também política e ideologicamente este trabalhador. Né? Então, o trabalhador é reduzido, portanto, a essa condição quase animalesca, né, destituído de capacidade intelectual, né, no sentido de refletir. É o trabalhador visto como um tipo bovino, né, desprovido de capacidade. Né? E isso vicejou, no caso americano, né, durante as primeiras décadas do século XX. Né? Depois isso vai ser aperfeiçoado, né, com o Fordismo, vai assumir outras características, mas vai se combinar com alguns elementos que aqui estão. Né? Então, um aspecto que vai, inclusive, se assemelhar com o Fordismo, do Taylorismo e do Fordismo, é o desprezo pela organização coletiva dos trabalhadores. Né? Então, a experiência, por exemplo, na Ford era criava-se barreiras, inclusive, para a ação dos representantes dos trabalhadores. Então, isso aparece também, algo semelhante entre a experiência taylorista e fordista. Então, esse desprezo pela organização coletiva dos trabalhadores. Então, passe para o... E aí, com isso, a gente faz um pequeno panorama, né, do que foi a experiência taylorista, e isso nos permite avançar um pouquinho e falar um pouco do Fordismo, né? Que foram experiências, no caso da experiência taylorista americana, ela teve, digamos, no caso, a gente pode dizer que pode ser um caso clássico, né, de taylorismo, mas se a gente for pegar o que aconteceu, né, no Brasil, por exemplo, tem algumas nuances, né, em relação a essa experiência
no caso brasileiro, porque enquanto no caso americano se difundiu basicamente pelas empresas, e em alguns casos na Europa você encontra experiências híbridas, atuação via empresa, mas também com estímulo do Estado, aqui ocorreu com estímulo através, sobretudo, do próprio Estado, da experiência varguista, estimulou a difusão da prática taylorista. Então o Estado aqui foi crucial para difundir isso, que era uma necessidade do empresariado, né? Através do Departamento de Administração Pública, né? Do Serviço Público, acho que é DASP, a sigla. Então, no caso americano, foi basicamente através de uma empresa privada. Aqui você conta com, né, contribuição, né, a participação decisiva aí do Estado. Né? Isso, obviamente, que esse tipo de controle, né, esse tipo de forma de gerir o trabalho, né, vai encontrar também seus limites, né? Vai encontrar suas contradições. Os trabalhadores desenvolvem formas de resistência nas mais diversas situações. Ou seja, por mais que se deseje que os trabalhadores, né, que o capital possa ter a fantasia de controlar em absoluto, né, o que seja esse saber fazer, né, controlar politicamente, ideologicamente, formas, coágulos de resistência, né, de práticas de contestação vão aparecer. E também as próprias necessidades da acumulação capitalista, né, faz com que novas formas de gestão vão sendo pensadas e desenvolvidas. No caso, né, do Fordismo, eu vou falar a partir dessas 5 dimensões, objetivos, fundamentos, práticas de gestão, condicionamento, implicações sociais e políticas, e a relação que isso tem com o sindicato, porque altera, né, ao longo do século XX, né, se pensa aí notadamente da década de 20, né, até mais ou menos a década, se a gente quiser, a década de 70 para os países de capitalismo avançado, e a gente tem uma outra realidade no Brasil, se a gente for olhar o que foi esse fenômeno, essa experiência a partir dos anos 80, porque é diferente quando a gente olha para os sindicatos, no caso brasileiro. Então, os objetivos. Qual é o objetivo, né, que o Fordismo tem? Ele busca aprofundar essa racionalização taylorista do trabalho, né? Essa divisão tanto horizontal quanto vertical do trabalho implica uma especialização, ou seja, especializar, contratar o melhor, né, trabalhador para realizar aquela tarefa, aquele trabalho. Então o sujeito era contratado para, né, ocupar um posto, um lugar, uma posição. Então há uma ideia de uma especialização, né? O sujeito entrava numa empresa e ele podia passar toda a trajetória dele num único posto, né? Fazendo uma única tarefa. Então há uma especialização aí desse trabalho. Implica no Fordismo e o entendimento sobre que esse novo método de trabalho implica pensar um novo modo de vida, uma maneira de viver, né? Quem talvez tenha formulado isso e pensado essa experiência de uma forma muito rica foi o Antônio Gramsci, um pensador italiano perseguido, né, preso na Itália de Mussolini, mas que mesmo preso conseguiu perceber o que é que estava acontecendo com o capitalismo. Então, nos cadernos do Cáceres tem um item, uma reflexão em que ele justamente faz uma discussão sobre o americanismo e o Fordismo e mostra como o Fordismo era muito além de uma mera forma, né, de gerir o trabalho e controlar o trabalho. Era uma maneira de estabelecer um modo de vida, mas, sobretudo, uma hegemonia sobre o processo de trabalho. Ou seja, controlar o trabalho significava estabelecer uma hegemonia que transcendia o universo do local de trabalho. Ou seja, como eu organizo o trabalho, como eu controlo os seus conteúdos, a sua intensidade, né, como ele é pago, como ele é remunerado,
permitia fazer uma hegemonia que começava no local de trabalho. Ele falava na hegemonia que começaria na fábrica, mas transcende esse universo, né? E isso era necessário porque o Fordismo ele intensifica de tal sorte, né, o ritmo, a dinâmica do trabalho. A gente já viu isso, virou quase um clichê, né? Que o Tempos Modernos do Chaplin mostra isso, né? Aquele ritmo intenso em que o sujeito vai adaptar a sua cabeça e seu corpo àquela dinâmica, não é? Mas como é que o Ford buscou, né, atrair os trabalhadores através do aumento do salário? Ou seja, o que você tem é um processo de mecanização, ou seja, você agora não tem só a pessoalização da gerência através de uma figura, de uma pessoa. Ele agora se codifica em linguagem de máquina, através de uma mecanização do trabalho. A ideia da esteira rolante, né? O Chaplin fica lá apertando, né, botões. Então o ritmo passa a ser impessoalizado, porque está expresso através de uma linguagem técnica e científica. Esse mecanismo, né, de controle necessitava que se construísse um novo tipo de trabalhador, né? Ou seja, não é esse sujeito do método empírico que era capaz de fazer cera, precisa criar um novo tipo humano, com uma outra subjetividade. E para isso significava controlar, né, esse trabalhador também fora da fábrica, fora do local de trabalho. E isso, Denise, obrigado. E isso, para isso a gente precisa criar um novo homem, né? Que é o que ele chama de necessário a um novo momento do industrialismo, que a gente poderia dizer. E isso, se a gente pegar esse modelo de análise, essa mesma lógica a gente pode pensar para as transformações no mundo do trabalho hoje. Você precisa, para essa empresa 4.0, para essas formas flexíveis, você precisa também criar uma força de trabalho com essas características, com esse perfil. Então, esse é um ponto importante. E aí ele vai fazer toda uma discussão, Gramsci, ou seja, que o tipo humano, né, que está sendo criado, quem se engana, quem pensa que é apenas a criação de uma sociedade puritana. Ou seja, na verdade é uma forma de controle. Olha que sagacidade, ou seja, se o ritmo é um ritmo intenso, tanto que uma parte significativa dos trabalhadores da Ford eram substituídos porque o ritmo era tão intenso que eles trocavam, né, saíam da empresa com pouco tempo de permanência naquele processo. Então essa era uma característica, ou seja, você renovava a quantidade de trabalhadores porque o ritmo era tão intenso, você trabalha ainda não está adaptado àquele ritmo. Então, agora veja só, esse trabalhador que se exauria trabalhando num ritmo tão intenso, ele não podia gastar, né, a ideia do dia $5, né? Ele não podia gastar, ou não devia, né, que não podia, ele não devia gastar, né, esse dinheiro, né, seja no bar, em farras. Ou seja, tinha que estabelecer uma disciplina para o corpo e a mente, né? Não deveria se envolver em bebedeiras, porque no dia seguinte ele deveria estar apto para produzir no ritmo desejado pela empresa, né, pelo processo de trabalho. Então, essa ideia ela é importante porque mostra daí, né, a ideia de você criar vilas operárias. Você controlava o trabalhador dentro e fora, né? Então, a ideia do proibicismo que o Gramsci discute não é tão somente uma posição meramente conservadora. É porque tem a ver com a necessidade de um trabalhador que seja produtivo o tempo inteiro. Então, ele não tem que gastar as energias dele fora do trabalho. Tem que gastar as energias dentro do trabalho, né? E essa experiência
essa experiência mantenha, né, essa gerência científica taylorizada, no sentido de uma divisão entre aqueles que elaboram e aqueles que executam, né? Uma gestão que vai, né, um processo de controle, né, e de gerir, que vai para além, né, da fábrica, do local de trabalho, o que implica fazer, inclusive, o controle sobre a vida social e sexual dos trabalhadores. Daí a confusão que muitos analistas faziam, que aquilo era a mera expressão de um conservadorismo, do puritanismo, e o Gramsci vai dizer, não é só isso, né? Isso se expressa, mas a finalidade é outra, né? Ter outro objetivo. Uma lógica de persuasão e consentimento através de salários mais altos, benefícios, ganhos de produtividade. Não é à toa que é nesse período que você tem o que se chama de, né, anos de ouro, né, do capitalismo, né, nesse período de vigência. Obviamente que você tem um cenário, uma conjuntura, né, um momento histórico muito mais favorável, né, à conquista desses salários mais altos, desse benefício, desses ganhos de produtividade. Porque você tem no cenário internacional, né, de um lado a experiência, o domínio americano, do outro, né, aquilo que se concentrava, né, em torno da antiga União Soviética. Então você tinha no cenário internacional duas forças, né, que congregava, né, e no interior do capitalismo você tinha também uma presença do que alguns chamam, por exemplo, o Allenby chama de um sindicalismo social-democrata que conseguiu, né, inserção. É claro que isso teve consequências sobre a prática política do sindicato, mas conseguiu inserção e ganhos de salários mais altos, benefícios, né, e retorno de produtividade, né. Claro que isso em detrimento de outras bandeiras, mas conseguiu algo importante. Você vai adiante um pouquinho, Moisés? Do ponto de vista das práticas de gestão, o Fordismo vai aprofundar aquilo que aparecia também para o Taylorismo, né? O parcelamento das tarefas, ou seja, uma divisão, se aprofunda a divisão, né, de tarefas, desculpe. O avanço da mecanização, né, com a introdução da esteira rolante. Então, ou seja, agora você vai ampliando esse aspecto, né, de um controle, né, de uma dinâmica, e sedimenta, né, objetiva em linguagem de máquina, né, uma forma de conhecimento, de controle dos trabalhadores. A gente vai ver que isso avança com a informatização. Isso vai se aprofundar com a informatização, né? Então, essa introdução da esteira rolante significa avançar numa perspectiva de aumento do que o Marx chama de capital constante, né? Ou seja, é claro que você vai, à medida que isso avança, você tende a reduzir a necessidade de trabalho vivo, né? Aquele trabalho que está ali diretamente presente no processo de trabalho. Então, tem isso cria, claro, uma contradição para o capitalismo. Depois o Marx vai discutir isso, né, em outro momento. Mas isso é crucial, ou seja, na medida que você, né, aumenta avança com a mecanização, você tende a reduzir o número de trabalhadores, porque você sedimenta, né, na máquina, linguagem de máquina, um trabalho que é passado, que ele chama de trabalho morto. Toda máquina tem um trabalho passado, um trabalho anterior, né? Então, isso tende a reduzir, né, a presença do trabalho vivo e estabelecer uma nova relação entre esse trabalho vivo e as máquinas, né? Um outro aspecto é que, dado a própria dinâmica da acumulação nesse período, né, se pensar aí ao longo do século XX, você tem uma produção em massa de bens, né,
padronizados. É uma forma, inclusive, de você buscar baratear, né, essa produção, ou seja, padronizar aquilo que está sendo produzido. Óbvio que isso aparecia na experiência da própria empresa Ford, com a produção de um único modelo, né, o Ford T, o Bigode, que era um carro preto, e ele se orgulhava de produzir isso da forma mais eficiente possível. Mas já na década de 20, a GM já tinha mostrado que era possível estabelecer, né, uma produção em massa, mas com algumas diferenciações em termos de cores. Né? Inclusive, isso vai fazer com que a GM conquiste um mercado mais rapidamente, né, e retire a liderança do Ford, por conta disso. Porque a ideia aí eu trabalho com no caso da GM, de algo que tem a ver com um pressuposto do mundo moderno, né? Um dos pressupostos é a ideia de igualdade, mas é também da diferença. Então, quando eu ofereço um leque de opções, todo mundo, na medida que quer ser indivíduo, quer ser diferente, pode escolher algo que seja diferente do outro. Então, isso também é trabalhado do ponto de vista da produção, né? Ou seja, tem uma produção em massa de bens padronizados, que pode permitir uma certa variação, né? Que a GM mostrou isso. Você tem, nesse período, salários com ganhos reais, né? Você tem uma política de benefícios na empresa através de um estado de bem-estar social, ou seja, aquilo que seria, né, um valor indireto, né? Ou seja, políticas de previdência, saneamento, moradia, educação, se difundiu para o conjunto, né, da sociedade e permitiu o acesso de um maior número de pessoas. É claro que isso não era dado de mão beijada, né? Na medida isso servia como fonte, inclusive, da própria acumulação capitalista. Ou seja, uma produção em massa. Se eu tenho uma produção em massa, né, de produtos padronizados, eu preciso de uma massa de salários para consumir esses produtos, né? Então a produção, né, é feita dessa maneira porque tem a expectativa que eu encontre consumidores no mercado que estejam interessados nesses produtos. Então, por outro lado, se a classe trabalhadora tivesse que pagar, né, saúde, educação, não é? Isso não fosse algo financiado, uma política de acesso permitida pela atuação do Estado, né, a necessidade de reprodução demandaria um salário muito maior, né? Ou um processo de empobrecimento e de pauperização que levasse ao extremo, ou a alternativa é criar políticas públicas que permitia que a acumulação se realizasse através desse mecanismo, ou seja, se utilizava aquilo que era a política pública para emular a própria acumulação. Então veja a sagacidade aí, né, como não é um assunto trivial e demanda uma complexidade para entender, inclusive, como os sindicatos atuaram neste cenário. Então você tem um tipo de envolvimento, já que é um mundo, digamos que a gente poderia, a grosso modo, dizer que era bipolar, né? No sentido de que você tinha Estados Unidos e União Soviética. Então, os trabalhadores, os movimentos de contestação, tinham no horizonte uma alternativa em que se mirar, com todos os problemas que essa alternativa apresentava. Então, esse envolvimento teria que ser negociado, né? Não um envolvimento que é imposto, né? Ele passa por um processo de negociação, tanto que essa forma vai ser o mecanismo preponderante da ação sindical ao longo do século XX. Né? A ideia de que as transformações no local de trabalho, a introdução de melhorias, a introdução de mecanização ou informatização passasse pela negociação entre trabalhadores, né, e a empresa, ou o setor, ou o sindicato patronal. Isso significava, né, que os trabalhadores e os seus representantes eram vistos como portadores legítimos de interesse, né, que podiam negociar, né,
introduções, melhorias, né, no processo de trabalho, e tinha um outro aspecto que era importante nessa experiência, notadamente se a gente olhar o caso, a experiência europeia. Você tinha uma organização sindical que tinha uma capilaridade nos locais de trabalho. Então as mudanças eram negociadas com esses coletivos, né? Aqui essa é uma das, a gente pensar a situação do sindicalismo brasileiro, essa é uma das dificuldades que o sindicalismo encontra, né? Ou seja, de ter capilaridade, de se difundir, né? E ter presença nos locais de trabalho, através de comissões de locais de trabalho ou comissões de fábrica. Então esse é um aspecto que diferencia o que foi o período fordista lá fora e o que foi o fordismo aqui dentro, né? Porque nós temos tradicionalmente relações de trabalho marcadas por uma expressão autoritária, muitas vezes despótica, truculenta, né? Onde dirigentes sindicais são perseguidos, algumas vezes assassinados, né? Isso marca, né, a experiência não só no Brasil, mas na América Latina também. Em relação aos condicionantes e implicações sociopolíticas, né, sociais e políticas, você tem uma incorporação de amplos segmentos ao mercado de trabalho e de bens de consumo, ou seja, se a acumulação se faz através dessa intensificação da produção, né, eu inundo o mercado, né, consumidor com produtos, né, eu preciso incorporar no mercado de trabalho, né, indivíduos, né, para que eles possam também consumir, né? Senão eu vou ter uma produção superabundante, né? E aí o capital não se realiza, ele não consegue vender os produtos, né? Então eu preciso, era uma necessidade da própria acumulação ampliar, né, os segmentos que vão ingressar no mercado de trabalho. Então, ao lado disso, você tem políticas aí de plano de emprego, estado de bem-estar social, e do ponto de vista, né, das relações entre capital e trabalho, uma lógica de compromisso, né? E, sobretudo, que os sindicatos vão reconhecer na direção do capital na fábrica em troca de aumentos salariais, ou seja, o Alambi chama atenção para isso, né? Ou seja, é uma espécie de... É como se a ação sindical abdicasse de desdobramentos mais radicalizados, mais conflitivos, em troca desses ganhos de reais de salário ou ganhos de produtividade, né? Então esse é um ponto importante. Adiante, Moisés, por favor. Então, a relação com os sindicatos, né? Você tem o reconhecimento dessa hegemonia, né, do capital na fábrica e na sociedade, né? E isso é aceito, inclusive, como um pressuposto, né, pela vertente hegemônica do sindicalismo no período, que é de orientação social-democrata. Há um pacto, né, esse pacto fordista, por outro lado, implica o reconhecimento, né, dos sindicatos pelo capital e pelo Estado, e a negociação como uma principal prática política, né, levada a efeito pelas lideranças e entidades sindicais. Então, essa é uma orientação, né, esse pacto fordista tinha né, essa estrutura, por assim dizer, né, esse tipo de cultura política e sindical. Um pacto social, né, isso implica a atuação dos sindicatos no limite da ordem, ou seja, um sindicalismo que apontasse para além deste mundo existente, desse mundo possível, era rechaçado, visto como com muita desconfiança, não só pelos trabalhadores, né, mas também por certas direções sindicais. Daí, às vezes, a relação conflitiva dessas correntes sindicais mais radicalizadas com as direções sindicais, né, com as suas entidades e, às vezes, muitas vezes, com seus próprios representantes ou suas bases sindicais. Então, havia aí, né, vocês que atuam no sindicato sabem disso, né? Ou seja, às vezes vai encontrar na categoria tanto setores mais radicalizados, né, no sentido de apontar uma ação, né, mais conflitiva, mas também outra mais, né, dentro da ordem. Então isso faz parte da própria dinâmica, né, da ação sindical, se confrontar com essa realidade. Vamos em frente,
eu acho que é aí que termina. Isso, desse cenário como um todo, nos permite caracterizar o que é, né, o Fordismo, né, nesse período. Digamos que ele tem aí a sua existência, no caso dos países europeus, até mais ou menos a década de 70, até o finalzinho da década de 70, e no nosso caso ele vai até um pouquinho mais, né, até início aí da década de 90. Isso, claro, não é uma periodização estanque. Por exemplo, para a adoção do chamado modelo ou experiência japonesa, um dos momentos cruciais foi uma greve na Nissan, não foi na Toyota. Apesar de a sistematização das formas de gestão, dos procedimentos, ter encontrado nenhum engenheiro da Toyota, o Takeshi Ono, né, talvez uma espécie de Taylor da experiência japonesa, mas o que é muito interessante, essa experiência contou com um enfrentamento de uma greve de quase um ano na Nissan. Então teve que contar com uma disputa, e uma disputa que levou a vitória dessa experiência, né, de buscar controlar os trabalhadores, no caso japoneses, que foi crucial. Ou seja, derrotar o sindicalismo mais combativo naquele período era fundamental para fazer avançar esse tipo de alternativa. Ele tem alguns elementos que são fundamentais. A ideia de que é necessário flexibilizar a produção, ou seja, de criar procedimentos, processos flexíveis, mas acho que é crucial nesse processo é, sobretudo, flexibilizar a força de trabalho. Isso significa o quê? Significa você criar um coletivo de trabalhadores que seja capaz de se adequar às necessidades do processo produtivo. Isso é muito importante, porque na medida que eu reduzo a quantidade de trabalhadores, aqueles que ficam devem ser capazes de atuar em várias frentes, né? Então essa ideia de flexibilizar a produção, isso é importante, você ter aparatos técnicos capazes de se adequar às necessidades que cada processo de trabalho exige, mas sobretudo a necessidade é de flexibilizar os trabalhadores, né, os coletivos de trabalho. Né? A ideia de busca sempre de ganhos de produtividade, com redução de custos e a manutenção da qualidade. Então, a ideia de que o resultado da atividade seja de tal, tenha qualidade, e essa qualidade não seja algo que apareça ao final do processo, ela está ao longo do processo. Então todas as etapas têm uma garantia de qualidade, então o produto final vai ter a qualidade, porque todas as etapas expressam, né, um trabalho feito com cuidado, organizado, com qualidade. Você passa, Moisés, por favor. Então, um aspecto importante é mobilizar o saber operário, ou seja, enquanto o Taylor queria tão somente expropriar e colocar esse saber operário nas gerências, nas administrações, nas direções, aqui eu tomo, né, passo a estimular que os trabalhadores possam oferecer melhorias do processo de trabalho que aumente a produtividade. Ou seja, não é uma melhoria qualquer também, é uma melhoria que aumente a produtividade, a eficiência, né? Através de uma série de mecanismos de envolvimento e de estímulo, né, para essas melhorias, né? A obtenção de prêmios, de vantagens, prêmios que vão desde viagens, né, cursos, remuneração, eventualmente, às vezes só reconhecimento, mas passa a ser uma forma simbólica, né, que implica
mobilizar esse envolvimento dos trabalhadores. Então, mobilizar esse saber operário, né, saber do trabalhador, em todos os lugares. Está ali operário, mas a gente poderia falar não só do trabalhador na fábrica, mas também no escritório, nos locais, em todos os locais de trabalho. E fazer com que esses indivíduos se envolvam, né, com os objetivos, né, da empresa. Ou seja, a ideia de que ele passe a se identificar com os destinos, né, com os objetivos e os interesses da empresa. Então, aqui você mobiliza, você precisa de outro trabalhador. Não é aquele trabalhador do tipo bovino, que não pensa e não reflete, que estava na fantasia, na cabeça do Taylor. Você quer um outro trabalhador. Alguém que se envolva com o processo de trabalho e seja capaz de pensar esse processo. Então ele é reconhecido como alguém que reflete, mas que essa reflexão traga melhoria para o processo. Então implica envolver os trabalhadores de uma outra forma que é diferente do Taylorismo. A polivalência, ou seja, volte um pouquinho, por favor, Moisés. A polivalência implica um trabalhador capaz de atuar em várias partes da empresa. Então, essa é uma das formas que os trabalhadores, né, nessa experiência eram recrutados, ingressavam nessas empresas japonesas. Eles passavam por vários setores da empresa, porque ao fazer isso ele, dado a necessidade circunstancial de ocupar, cobrir determinada falta, aumentar a produção num determinado momento, esses trabalhadores podem ser rapidamente remanejados, né? Deslocados para essa demanda, né, circunstancial. Então é uma força de trabalho que, ao contrário de ser especializada como era no Fordismo, ela é polivalente. Daí uma formação generalista. Que esse tipo de exigência, inclusive, vai pressionar o sistema educacional, em termos de política pública. Né? Então, você vai encontrar, né, empresários, né, associações patronais dizendo que nós precisamos agora de outro tipo de trabalhador, que seja capaz de dominar uma série de ferramentas, né, de trabalho, necessárias ao processo de trabalho, que não é só um trabalhador especializado, mas que ele seja capaz de aprender novas qualificações. Daí essa discussão sobre treinamento, qualificação, porque aí ele não reduziria a sua empregabilidade. Não é assim que se diz? Então essa é uma exigência, ou seja, dessa polivalência. O que é diferente do Fordismo. O Fordismo antes falava o quê? Eu quero um trabalhador específico para um posto, né? Agora não, eu quero um trabalhador que eu possa treinar e ele pode ocupar né, realizar várias tarefas no processo de trabalho, né? Isso implica construir um trabalhador que é parceiro e produtivo, parceiro, colaborador. É daí que advém todas essas denominações, né? Ele tem que ser parceiro, colaborador, mas sobretudo ele tem que ser produtivo. Porque se ele for só parceiro e colaborador e não for produtivo, o capital vai se desvencilhar dele muito rapidamente, né? Vou em frente. Então, os fundamentos dessa experiência. Você tem uma separação, né? Ela não desaparece, só que ela agora assume outro conteúdo, né? Essa separação entre concepção e execução do trabalho. Ela não é a mesma que era anteriormente, ela passa por um processo de mudança no qual esse saber, a iniciativa do trabalhador é valorizada como um componente da própria gestão, para envolver esse trabalhador, não é? Com os objetivos da empresa, né? Daí a ideia de suar a camisa é não só fazer o seu trabalho, mas se envolver com os destinos daquela, né, organização. Então essa separação entre concepção e execução continua existindo, apesar dos trabalhadores poderem contribuir com sugestões para projetos, mas ao final do processo, né, ao final do
processo de planejamento, quem decide continuam sendo aqueles que ocupam posições estratégicas no desenho organizacional e na hierarquia das empresas. Então, essa separação entre concepção e execução continua existindo. Essa gerência ela é mais afeita à contribuição, né, dos trabalhadores, já que eu preciso ter um envolvimento que seja incitado e isso seja manipulado a partir dos interesses da empresa, ela precisa se abrir para a participação, né? Então, esse é um componente importante, porque é aí que permite esse tipo de envolvimento. Você tem uma cultura da qualidade, né, que passa a se difundir para todas as etapas, todos os momentos do processo produtivo, nos locais de trabalho. Ou seja, antes você tinha setores responsáveis pela qualidade, né? Agora não, a qualidade é de todo o processo. Isso vale para todas as unidades de trabalho. Isso vale para o trabalho em escritório, numa empresa de comunicação, vale para uma empresa de serviços, vale para uma empresa industrial. Então isso passa a ser um componente que informa uma ideia, né, de qualidade. É claro que a ideia o conteúdo do termo qualidade, ele passa a ser algo também disputado política e ideologicamente, né? Quando a gente fala assim, eu quero uma educação de qualidade, é outro sentido que a gente atribui a essa ideia de qualidade, que é diferente do que pensa a qualidade, por exemplo, de uma empresa, porque ela pensa basicamente em termos de produto, de mercadoria, né? Então, ou seja, até a mesma forma como a gente pensa a qualidade aí é distinta. E o Gramsci chamava atenção para isso, né? A gente tem que pensar a qualidade a partir de atributos dos homens, né? Das pessoas, e não das coisas. E a ideia de qualidade, né, aparece aí nessa forma de gestão como atribuída a um processo, a um procedimento, cujo resultado, através de serviço ou mercadoria, expressa a qualidade do que se fez, né? Então está objetivado no serviço ou no produto. Enquanto que a ideia de qualidade nos movimentos sociais, enfim, sobretudo aqui os movimentos críticos, é a qualidade que diz respeito aos seres humanos, né? Um aspecto que aparece também nessa forma de gestão, ou nessa experiência, é a cooperação e parceria entre capital e trabalho. Então, todas essas iniciativas buscam estabelecer uma ideia, né, de uma identidade de interesses entre capital e trabalho, né? E essa cooperação significa, obviamente, que os trabalhadores devem abdicar dos seus interesses, né? Então, a ideia de que a empresa o local de trabalho deve expressar, né, o resultado, né, de eficiência, de produtividade, isso estimulado através de prêmios, recompensas, formas de reconhecimento e assim por diante. Vá em frente, Moisés, por favor. E as práticas de gestão dessa alternativa aí, o Fordismo. Trabalho em equipe. Lembra-se que a ideia do Taylor era um trabalho individualizado, né? Aqui não, trabalho em equipe. Isso vai aparecer notadamente na experiência sueca. Isso também é importante. Ou seja, a ideia dos grupos semi-autônomos, né, que inclusive estabelece quem é que vai ser o chefe em cada período. Então, esses grupos semi-autônomos, eles trabalham em equipe. O just-in-time, né, o trabalho, né, e realizar a tarefa no tempo certo. Ou seja, você, com esse tipo de prática, isso quer dizer que você coloca não só aquela tarefa, aquele equipamento, aquele processo no momento adequado para ser realizado. Isso quer dizer que a força de trabalho, né, e os processos não devem ter perdas, porosidade. Por isso que é no tempo certo, né? O centro de controle de qualidade, né? Inicialmente, depois isso se difunde para todos os setores da indústria. Kanban, que era uma espécie de
processo através de placas, né, cujas placas, tal qual uma espécie de referência aos sinais de trânsito, se eu não me engano, aos sinais de trânsito, que o processo deve oscilar entre o laranja e o vermelho, e porque o vermelho é o ritmo mais intenso, e o ritmo mais intenso permite observar onde pode dar problema. Então, se você coloca os processos e os locais de trabalho numa tensão constante, porque ele deve sempre operar entre o laranja e o vermelho. Porque aí a linguagem que eles utilizam, eu posso perceber os gargalos do processo produtivo. Então você bota, né, estressa o processo produtivo para que ele se realize nessa intensidade. Os programas de qualidade total, né, difundido, né, por todos os setores da empresa, todos os setores da economia. Isso vai aparecer também em empresas públicas e no setor público também, tá? Por exemplo, a próxima, que é a terceirização sob contratação. Nós que somos do setor público sabemos que existe uma prática, né, bastante difundida, hoje legitimada no nosso meio, através de uma decisão do próprio Supremo, né, que deu a terceirização para todas as atividades, né, mas a terceirização, como a professora Graça diz, é uma epidemia. Você encontra a terceirização em todas as áreas. E com a liberação feita pela decisão do STF, você agora não tem mais a diferenciação entre atividade meio e atividade fim. Tudo pode ser terceirizado, inclusive o trabalho dos professores, entendeu? Podem ser, né, terceirizados, né? Mas isso aparece, essa terceirização aparece não só no âmbito, com uma forma de gestão do setor privado, mas aparece no setor público, né? Na universidade, o setor de vigilância, limpeza, certos trabalhos administrativos já estão terceirizados, né? Não se faz concurso para isso, né? O mesmo você pode pensar, né, em outros setores, né? Imagino que no setor judiciário, não sei se a atividade de vigilância passa por, ou de portaria, passa por contratação de empresas terceiras, né? Imagino que não deva ocorrer um concurso assim. Mas, por exemplo, no setor bancário, se você observar, por exemplo, Banco do Brasil, o setor de segurança é todo terceirizado, né? Completamente, que é um banco público, né? Então, empresas públicas passaram a difundir a terceirização de uma forma e utilizar a terceirização de uma forma bastante ampla. Basta olhar aí várias empresas, tanto do setor industrial quanto de serviço, que utilizaram a terceirização amplamente. Então, a gente pode dizer que, dentre as práticas desse modelo, acho que talvez a terceirização seja a mais difundida, a que mais tem capilaridade, utilizada em diversos setores, público e privado, né? Setor industrial, né? No comércio, nos serviços, enfim. Então, essa foi a que mais se espalhou nos diversos setores, inclusive no Brasil, né? No caso do setor a terceirização e a subcontratação, no caso da experiência de origem no Japão, você tinha, na verdade, uma relação inicialmente de parceria entre a empresa terceira e a empresa, digamos, que terceirizava, porque, dada a própria lógica de desenvolvimento de produtos e processos, você vai desenvolver um produto novo, então a empresa terceira, né, participava, né, do processo de desenvolvimento do produto, né? No caso brasileiro, como Graça mostrou nos estudos dela, a terceirização basicamente é redução de custo. Você se terceiriza para reduzir custo, né? A seleção, diferentemente do Fordismo e
do Taylorismo, você faz uma seleção nessa experiência para a empresa, não para um posto, para um lugar, para realizar um trabalho. Você entra na empresa, porque aí, ao você ser treinado, né, para nos diversos setores, você passa por um processo de formação, constituindo uma força de trabalho, como a gente dizia lá, polivalente. Seja, trabalhando em várias frentes. Então, se eventualmente tem algum problema, falta, redução, né, por algum problema de saúde num determinado setor, ou aumento da própria participação da empresa no mercado, esses trabalhadores podem ser remanejados rapidamente para suprir essa necessidade. Em frente. Você tem uma nova... Se antes você tinha mecanização, nessa experiência você tem uma nova base tecnológica, né? A microeletrônica. Né? Hoje, a gente pode dizer, essa nova experiência implica usar as plataformas, né, digitais, a plataformização do trabalho, né, a inteligência artificial, que já é um outro momento. Então, mas nesse período aqui você tem o predomínio, né, da microeletrônica, com um envolvimento que a gente chama de envolvimento que é incitado, manipulado, porque está condizente, ou deve estar condizente, com os interesses da empresa. As condicionalidades e implicações sociopolíticas aí dessa experiência. Acho que falo isso e já a gente abre para as perguntas, tá bom? Então você tem uma nova mobilização, né, desse saber dos trabalhadores e exige novas qualificações. Então essa ideia de uma força de trabalho que seja capaz de trabalhar em equipe, que tenha capacidade, inteligência emocional, né, para lidar com os coletivos de trabalho, porque agora eu trabalho em equipe, que eu devo pensar aquele processo através de melhorias contínuas. A ideia, portanto, de eu me envolver com o meu trabalho, me responsabilizar com isso. Isso implica uma certa reconstituição do controle, porque o controle agora, se eu trabalho em equipe, o controle, não que ele deixa de existir, ele passa a ficar diluído na equipe. Então, um indivíduo passa a controlar o outro. Então, você acirra, né, uma relação, inclusive, de competição no interior dos coletivos de trabalhadores. Né? Então, isso implica nova mobilização desse saber, novas qualificações. Então, você, com a difusão da terceirização e subcontratação, por exemplo, você tem a construção de duas categorias de trabalhadores. Né? No mais das vezes, aqueles estáveis que experimentam, não que eles não sejam precários. A precarização tem um outro conteúdo, mas ele goza de alguns direitos, né, benefícios em termos de salário, por exemplo, né, inserção, dinâmica, intensidade, em relação aos subcontratados. Geralmente, para os subcontratados é destinado àqueles trabalhos mais penosos, né, insalubres, né, com efeitos mais nocivos sobre a saúde. Né? Então, você cria a figura aí de uma classe trabalhadora dualizada, né? Entre esses estáveis e os subcontratados. E isso vai encontrar, do ponto de vista da dinâmica da sociedade, uma desregulamentação do mercado de trabalho. Isso encontra, ou seja, você tem um conjunto de iniciativas feitas sobre o trabalho que vai encontrar na legislação uma forma adequada, juridicamente adequada, que é a desregulamentação. A gente pode dizer que isso, em geral, é o que a reforma trabalhista fez, né? Desregulamentou, avançou a desregulamentação do mercado de trabalho. O efeito disso é o aumento do desemprego, ou seja, um desemprego que não é decorrente de uma conjuntura política, ele é perene. Né? Ou seja, um desemprego chamado de estrutural. Né? O resultado disso tudo é a precarização das condições de trabalho, de vida, saúde e mesmo das formas de resistência. Isso afetou também as formas de resistência dos trabalhadores. Vai adiante, Moisés, por favor. Aí a relação, por fim, com os sindicatos. Você tem uma forma de controle
que utiliza não mais de elementos, né, autoritários, não é que não mais, ou seja, o momento preponderante é mais hegemônico do que autoritário, do que despótico, do que o uso da força, né? Há um esvaziamento do sindicato ou das entidades sindicais, né? Isso se expressa com o lugar ocupado, né, pela ação coletiva na sociedade, nos movimentos. Então, há uma descrença sobre a própria ação, né, coletiva e dos sindicatos. Isso vale também para os partidos políticos, né? Então, nesse cenário, se esvazia, se desconfia, né, dessa presença e capacidade dos sindicatos de resistir. No caso da experiência japonesa, chamado sindicato de empresa, o sindicato Casa, que é um sindicato completamente atrelado ao ideário da empresa. É um sindicato, ou seja, inclusive indivíduos que vão passar por cargo de direção no sindicato, passar por cargos da empresa. Então, uma relação quase umbilical entre empresa e sindicato. Aqui a nossa relação é bastante diferente disso, né? Mas já teve iniciativas, propostas de instituir esse tipo de relação aqui entre nós. Isso é uma decorrência de um momento histórico e político que implica a individualização, né, dos coletivos de trabalho, individualização das demandas, que o neoliberalismo difundiu, né, na sociedade. Ou seja, essa descrença com o sindicato tem a ver, né, com uma eficaz disputa ideológica promovida, sobretudo pelo ideário e pelo projeto neoliberal, de que as ações coletivas, né, não funcionam, é penoso e não resolve o problema. As pessoas devem resolver os seus problemas individualmente, né, sendo empreendedor, se qualificando individualmente, porque esse é um problema do indivíduo, é um problema visto como tendo origem, né, na sociedade. Isso implica, né, do ponto de vista da resistência dos trabalhadores, da ação coletiva, uma forma de degradação, né, de esvaziamento, de precarização da ação coletiva, que se expressa na ação dos partidos políticos, nos sindicatos e dos movimentos sociais. Então, esse conjunto de situações impõe para a classe trabalhadora, né, se impôs durante a década de 90, mas sobretudo, né, nesse momento, né, que se repense as formas de resistência, né, porque a ofensiva sobre, né, a situação objetiva dos trabalhadores e suas formas de resistência tem encontrado muita dificuldade para enfrentar, né, essa situação objetiva expressa por essas formas de gestão, né, essa nova configuração do capitalismo. Então, é preciso que aqueles que pensam criticamente o trabalho, né, e pensem uma atuação também crítica dos sindicatos e das ações coletivas, de como instituir mecanismos, né, de resistência, rebeldia, de contestação, né, que incorpore e enfrente, né, incorpore o maior número possível de ativistas, né, e rebeldes, e por outro lado enfrente essa precarização, né, da ação coletiva e sindical, pensando formas alternativas, mais criativas, adensando um diálogo que eu acho com intelectualidade crítica, né, eu acho que pode também ser um caminho para a gente refazer, né, a ação coletiva, né, dentro e fora do sindicato, dentro e fora das universidades. É isso. Excelente. Não tem outra palavra para resumir essa aula, professor. A gente agradece muito. Antes de abrir para perguntas, eu estou sugerindo até 2 minutos para pergunta presencial e online. Até 2 minutos. Vou fazer aqui alguns avisos. Primeiro, o curso, hoje é a primeira aula.
A segunda aula será Trabalho e Questões Raciais, professor Agno Laureano e Wagner Miquel, no dia 25 de maio, às 19 horas. A terceira aula, Trabalho Uberizado e Capitalismo de Plataforma, Marco Gonzalez e Murilo Vanderlan, 27 de junho, às 19 horas. E aí, mês a mês, a gente vai atualizando, porque tem todas as datas aqui já certas, mas a gente vou demorar muito se falar todas as 10 aulas. Então, decore as próximas aulas. 25 de maio, Trabalho e Questões Raciais. Dia 27 de junho, Trabalho Uberizado e Capitalismo de Plataforma. 2 excelentes temas. O sorteio a gente vai utilizar a lista de presença aqui para quem está presente na sala física e a lista também de presença para quem está remoto na sala do Meet. Então, assinem as listas. Agora a pergunta, professor, nós vimos... Alguém quer escrever antes de mim? Kátia, pronto, Kátia, 2 minutos. Não venha, depois eu vou ficar falando muito tempo sozinha. Aqui? Pra cá? Oi. Boa tarde, povo. Boa tarde, pessoal. É o que eu fiquei anotando aqui. Deixa eu perguntar, que é 2 minutinhos, repare. O senhor já ouviu falar do grupo Bilderberg? É um grupo secreto, né? Ele se reúne, é um clube da elite global que se reúne anualmente. O último ano eles se reuniram na Suíça, né? É um encontro extremamente sigiloso, não é o G7, né, na Suíça, e deve reforçar um consenso em torno do capitalismo ocidental, do livre mercado e seus interesses em todo o mundo. Eu não lembro quais são os países, eu vi num documentário que me chamou a atenção. Eu não sei se o senhor já acompanhou e acompanha esse grupo. Outra coisa, o senhor está falando, hoje, eu sou oficial de justiça, e quando eu vou nas empresas, é tudo colaborador, não tem funcionário. Né, são colaboradores. O senhor trouxe a questão do banco. Eu estive pode citar nome, né, no Santander, e aí tinha uma caixa. Aí eu fui reclamar que tinha vários idosos, né, inclusive eu, com mulher, com a bengala. Esqueci minha bengala, gente. E aí cheguei lá, aí a gerente veio atender atenciosamente. Olhe, para o mês não tem mais caixa. Eu disse, sim, mas eu não sou desse banco. E aí? Não, eles estão fazendo todas as ferramentas ali, no caixa 24 horas, e todo mundo vai resolver tudo ali. Então, já não tinha tanta gente, só tinha um caixa. O caixa provavelmente já acabou, porque eu fui um mês atrasado, já acabou o caixa. Né? Então, existe uma diminuição muito intensa da mão de obra. Tem a questão do coworking, né, que é uma ferramenta, assim, achei fantástico. Né? O pessoal, eu vi a primeira vez na Alemanha, na Suíça, alguma coisa assim, né? É um lugar de café e tem várias mesas e todo mundo trabalha ali, né? Para as empresas, né? Tem café, tem lanche, tem tudo e cada um vai lá e trabalha ali, né? Eu achei assim, poxa, que legal trabalhar assim, né? Não tem uma empresa, né? Um startup e tal. Então a gente está nessa pegada. A terceirização, eu tive no CNJ com o Dene e aí eu consegui. Olha eu ali, gente, cadê eu? Ah, está aqui. Aí eu consegui perceber que o CNJ é todo terceirizado, até no gabinete da juíza, da juíza auxiliar, é tudo terceirizado. Só tinham, parece, 2 assessores só. É tudo terceirizado, desde a entrada até lá em cima. Então, tem isso, assim, os tribunais. Nova base... eles chamam de flexibilização. O senhor falou em desregulação, o que a gente escuta muito é flexibilizar. Né? Então, não está desregulando nada, estão flexibilizando. E a questão dos novos, do mercado hoje, 100% autônomo. Aqui na Pituba já tem, a Amazon já tem, o Carrefour em São Paulo já tem um mercado que você entra. Né? Eu vejo isso no Le Biscuit, quando eu entro já tem uma maquinazinha e a diminuição intensa da mão de obra. Por enquanto é só, depois eu volto, pessoal. Beleza, mais alguém quer fazer pergunta? No remoto ninguém também se pronunciou, então vou fazer a minha aqui. Professor, nós vimos aqui
3 formas de relação de trabalho. E hoje tem a automação que vem como mais um avanço para... Aí a pergunta é, esse avanço descarta tudo que estava anteriormente, todos os princípios anteriores que nós vimos aqui, ou apenas se adequa para a obtenção de maior lucro e com a consequente maior exploração dos trabalhadores e trabalhadoras? E a questão da relação sindical, se há um concretismo, se há concreticidade mesmo na relação trabalhista, quando o sindicato tem menos capacidade, menos direito, menos condições de fazer realmente uma luta mais forte, há a consequência direta na diminuição dos direitos dos trabalhadores. E há importância para a empresa e para a sociedade como tal, de que o sindicato ele se limite a fazer ajustes nas relações de trabalho, mas nunca contra o sistema que impõe essas relações de trabalho. Então, quando o sindicato se impõe e procura avançar nessa ótica, atacando o sistema, aí ele é combatido para que volte para a fronteira até onde é permitido que ele atue. O sindicato da ordem, o sindicato que respeita seus próprios limites. São essas 2 perguntas. Eu percebi uma vez que eu estava em diligência, e aí eu fui no sindicato de um barco, não lembro, era marítimo, alguma coisa. Aí eu sentei para conversar com ele, né, e ele disse, olha, num barco existem 11 sindicatos. Em um barco. Né? Tem o sindicato dos cozinheiros, tem um sindicato do pessoal que cuida das máquinas, tem um sindicato eu não sei falar, coisa de navio. Então, tem 11 sindicatos. Aí eu fiquei assim, horrorizada, porque essa briga, né, eu não sei como é que o senhor chamaria, de cargos, de cargos, né, dentro de um espaço que os sindicatos ficam se estapeando, né, para manter o poder. É isso que eu queria, se o senhor pudesse explicar um pouquinho. Sim, e sobre o sorteio, assine as listas, quem está virtual, o presencial já está aqui. Quem está virtual, assine a lista, porque assim que o professor concluir a resposta dessas perguntas, a gente faz o sorteio. Ok, pessoal? Então, Kátia e Denise, obrigado pelas perguntas. Eu vou procurar ser breve. Eu não conheço essa Bilderberg, é isso? Bilderberg. Eu não conheço esse grupo secreto. Eu imagino que isso deva ser recorrente, né? Os capitalistas eles se organizam, os trabalhadores também o fazem, os capitalistas também vão fazer para tentar difundir o que eles acreditam ser o caminho necessário para organizar, né, a sociedade e o Estado. Então, acho que não me surpreende, acho que faz parte da própria disputa política, né? Eles se organizam em fóruns, enfim, para tentar, de algum modo, né, entre aqueles que concordam com certas linhas, né, se identificam com certas linhas, estabelecer uma forma de ação, se não diretamente política, mas discursiva, às vezes institucional. Então, acho que isso não me surpreende, né, que eles façam isso, porque, afinal de contas, isso é muito mais fácil para o próprio capital, né? Afinal de contas, o número é muito menor de capitalistas do que de trabalhadores, né? O desafio de organização dos trabalhadores é imenso, né? Dada a sua diversidade, né, de situações objetivas, concepções de mundo, trajetórias, enfim. De fato, você chama atenção para essa experiência que esteve na sua experiência de trabalho, né, sobre a existência de colaboradores. Acho que
cada experiência dessa cria também um léxico, no sentido de um vocabulário, né, cria expressões que são adequadas, né, para dizer dessa aparente modernidade. Ou seja, o trabalhador, anteriormente, agora é o colaborador, é o parceiro. Então, esses são disputas que estão presentes na sociedade. Porque se eu tomo esse sujeito como colaborador, nós estamos colaborando com o quê? E para quem? Não é? Então, essas denominações, elas têm um claro sentido político, né, de afastar ou dizer, olha, aqui não é nem trabalhador, nem empresário ou capitalista, aqui nós somos colaboradores, estamos colaborando juntos para um objetivo comum. Quando falar de trabalhador, talvez, né, semanticamente, politicamente, né, implique pensar que nós estamos em lugares, né, sociais diferentes, implique também interesses diferentes. Me parece que, né, então essas ofensivas, elas, para a reprodução do capitalismo e dos interesses, né, dos capitalistas, ela ocorre em várias frentes. Ampliar o espaço de exploração e ampliar a própria forma ampliar e atualizar e ampliar a forma de acumulação, mas também na frente política e ideológica. Então, é por isso que você vai encontrar nos veículos de comunicação a difusão, né, talvez menos elaborada do que seja esse ideário, porque tem que ser simplificado para ser codificado pelo conjunto dos consumidores, né, dos trabalhadores, mas isso aparece o tempo todo. Pois não é à toa que se difunde diuturnamente a ideia de que nós devemos ser empreendedores, né, porque é a ideia de uma saída individual, pessoal, né, de problemas que são para além das nossas forças individuais, né? Ou seja, o indivíduo ele não é responsável pela dinâmica do emprego e desemprego no país, né? Ele apenas sofre as contingências disso, né? Mas as saídas apresentadas são saídas postas nas costas desse indivíduo, na responsabilidade dele. Ele está desempregado porque ele não se qualificou, ele não se preparou para as mudanças, né, do trabalho que ele executa. Então se responsabiliza e coloca sobre esse indivíduo, né, a responsabilidade dele dar conta, né, dessa empregabilidade, dessa qualificação que esse ente aparentemente sem rosto demanda dele, que é o mercado, né? Nesse caso o mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho tem rosto, tem interesses, né? Ou seja, não é uma entidade abstrata. Ele é, como todos os fenômenos da sociedade, ele é feito de indivíduos de carne e osso, com interesse, ideologias e assim por diante. Você também menciona sobre a questão da flexibilização. Acho que nós estamos falando a mesma coisa. Flexibilização e não desregulamentação. Acho que estamos falando a mesma coisa, no sentido de que desregulamentar é você não ter nenhuma norma, quer seja formal ou informal, que impeça a exploração da força de trabalho, impeça o uso da força de trabalho. Acho que esse é o ponto. Acho que nós estamos falando a mesma coisa. Então, quando se fala em flexibilizar, é justamente você, sobretudo para a força de trabalho, o uso da força de trabalho não tem nenhum limite. Nenhum limite ético, não tem nenhum limite político, jurídico. Porque, veja, se o capital necessitar, gente, ele vai utilizar na situação que lhe for conveniente, formas, inclusive, as mais degradadas, as aparentemente mais imorais, as mais injustas, para o próprio capitalismo. Você perguntar para um capitalista de bom senso, ele vai dizer que o trabalho escravo é condenável. Você vai encontrar trabalho escravo em cadeias produtivas de empresas, né, famosíssimas. Então, essa desregulamentação significa isso, que o capital não possa encontrar nenhuma barreira para explorar a força de trabalho. E é claro que do lado do trabalho
tem que estabelecer um conjunto de obstáculos a esse uso, éticos, morais, políticos, legais, entendeu? Enfim, acho que em relação aos mercados autônomos, eu penso que essa tem sido uma discussão que a gente vai precisar enfrentar no futuro, que diz respeito a o uso dessas atividades e compra de serviços por plataformas, que eu acho que vai se espraiar para outros setores, não vai ficar só no de serviços, não é? Penso que, claro, se a gente não criar resistência e combater essa ideia dos mercados, né, 100% autônomos, né, supermercados, é uma discussão que a gente precisa fazer também sobre o trabalho remoto, né, o uso disso, porque na pandemia alguns puderam realizar suas atividades de forma remota. Os professores da universidade puderam fazer isso, mas uma parte não pôde fazê-lo, porque não tinha condições, enfim. Mas há uma outra coisa que é preciso pensar aí. É que isso também, para muitas empresas, significou, né, você externalizar para o trabalhador uma série de custos com o próprio trabalho. Então, por exemplo, a gente ficou em casa, mas assim, a internet, a manutenção do computador, a impressão, né, o próprio computador, eram todos recursos individuais. Né? Isso não foi contabilizado em nenhum momento sobre a minha produtividade, sobre os meus gastos. E isso as empresas também perceberam aí uma forma de enxugar os seus custos, né? E transferir para o trabalhador, né, esse tipo de demanda, né, e de imposição. Né? Então, como uma forma de flexibilizar, né, a ida ao trabalho, a jornada. Então tudo passa a ser flexível no sentido de reduzir custos e aumentar a margem de acumulação das próprias empresas. Né? Denise, com isso acho que respondi às suas questões. Ah, sim, eu volto a isso quando falar sobre de Denise, tá bom? Então, o avanço, eu penso o seguinte, em relação ao avanço da tecnologia. A tecnologia nada mais é do que você objetivar quer seja através de uma linguagem informática virtualizada, através de inteligência artificial, né, uma forma de trabalho pré-existente. Você codifica isso, né, através desses aparatos tecnológicos ou informacionais. Podem ser mais ou menos flexíveis, enfim, para dar conta das dinâmicas, né, existentes na sociedade, enfim. Mas isso significa para uma parte da classe trabalhadora nessa dinâmica que o capitalismo, se não houver política pública, né, essas pessoas não vão estar inseridas e não interessa ao capitalismo. Né? Não interessa explorar esses indivíduos para o capitalismo. Porque eu estou falando isso não como um desejo, eu estou falando isso como uma tragédia para a sociedade. Ou seja, se o capitalismo se desenvolve, né, através da exploração do trabalho, mas também que esse trabalho possa, né, ser fonte, né, de reprodução do próprio capital no sentido não só da exploração, mas do consumo, na medida que eu prescindo num número maior de trabalhadores, ou seja, uma parte de trabalhadores estão desempregados e que não interessa ao capitalismo, a massa de pessoas que vão consumir é menor para o capitalismo, sendo a contradição para o capitalismo. Então, mas eu penso que isso, sem cair em qualquer fetichismo da tecnologia, eu acho que a gente pode pensar a tecnologia também como uma ferramenta que a gente possa mobilizar como uma forma de resistência também. Ou seja, utilizar os aparatos tecnológicos, né, como forma de difundir uma forma de rebeldia, de resistência, de ação coletiva, enfim, para a gente se reinventar também. Eu acho que isso é importante para a gente, ou seja, criar mecanismos, ou seja, um evento como esse, né, que está sendo assistido por pessoas que não estão aqui. Eu acho que a gente tem que potencializar as nossas forças, as nossas formas de atuação com esses aparatos tecnológicos também. Né? Agora, do ponto de vista para o capital, ou seja, avançar a informatização ou
as tecnologias, a inteligência artificial, se ao lado disso, né, a gente não tiver uma resistência para que pessoas sejam incluídas nesse processo, eu acho que a tendência é você ter um exército de excluídos nessa dinâmica, né? E o capitalismo vai fazer, o capital vai fazer isso sem nenhum constrangimento, na minha opinião. Porque não é uma questão de justiça, é uma questão de sobrevivência da forma da acumulação, né? Em relação à situação dos sindicatos, eu começo com a tua questão, Kátia, que eu acho que tem a ver com a estrutura sindical brasileira. Isso você me pergunta. Porque a ideia da unicidade de representação, nem com a reforma isso foi mudado, né? Com a reforma sindical de 2008 no governo Lula. Nem isso foi alterado, ou seja, você tem, cada entidade tem uma espécie de monopólio da representação, né? Então, por isso que você vai encontrar num mesmo lugar, né, uma miríade de representações que leva a apenas uma representação de um determinado tipo de atividade, né? Então, no interior da CUT se teve uma discussão sobre sindicato por ramo, mas isso nunca foi muito adiante, né? Então tem a ver com isso. Isso é um debate que veio desde a CLT de 43, que estabelece esse tipo de arranjo estrutural, né? Tem autores que já se debruçaram sobre isso, né, discutindo sobre a questão da unicidade, do imposto, enfim, que faz parte, segundo essa tese, é um elemento de desorganizar, né, os trabalhadores. Não necessariamente, né? Foi por dentro dessa mesma estrutura que se fez um sindicalismo mais combativo na década de 70. Muito bem. Óbvio que a situação do sindicato é de muita fragilidade hoje, né, gente? Então, se pensar o que foi o sindicalismo brasileiro na década de 80, a ascensão dos movimentos sociais, ele tem perdido, né? Não estou dizendo que isso vai levar ao declínio, como achava o Leôncio Martins Rodrigues. Ele achava que a ação sindical chegava a um declínio, é uma queda sem volta. Eu não acho isso, acho que é um termo eivado de determinismo, que eu acho que a ação sindical ela passa por momentos de enriquecimento, ampliação, protagonismo, depende das conjunturas políticas, da própria sociedade, né? Como hoje a ação coletiva de partidos também passa por um descrédito e uma desconfiança muito grande. Não é só as ações dos sindicatos. Então tem que olhar isso globalmente, né, ao meu ver. Isso também vale para os movimentos sociais. Porque no último período, né, se a gente pensar nos últimos, 10 anos, houve uma ofensiva, dos últimos 5 anos, uma ofensiva muito grande sobre as ações coletivas, no caso brasileiro, patrocinada por um avanço do autoritarismo, do neofascismo, que colocou o Estado, né, contra essas organizações, tanto que o número de greves e de ações, né, e dias paralisados se reduziu nesse período, né? E as greves tiveram um claro sentido muito mais defensivo do que teve anteriormente. Então acho que isso tem a ver com uma conjuntura política, um momento político, histórico e político, que eu acho de esvaziamento mesmo das ações coletivas, né, de descrença, e porque isso está sendo disputado na sociedade. As ações para os problemas passam a ser pensadas e tramadas como ações individuais. E essa é uma ideologia muito poderosa. Isso é vinculado o tempo inteiro, diuturnamente, nos aparatos políticos, ideológicos, nas mídias, nas reportagens. Ou seja, a saída para os problemas é alguém que encontrou e transformou o seu problema num negócio, né? Na possibilidade de empreender. Então, isso tem sido uma ideologia muito poderosa. E isso fica muito claro quando você tem uma reforma, por exemplo, trabalhista, uma reforma da Previdência, que contou, mesmo que tenha havido certa ação sindical, contou com uma participação muito pequena dos trabalhadores. Porque a grande maioria já não usufrui desses direitos. Daí é a sua própria indiferença. Então, acho que esse é um ponto importante, né? É claro que dentro disso, dentro do sindicalismo, você vai encontrar sindicatos preocupados em trabalho de formação, com ação mais contundente, né?
que pauta a sua ação, né, dentro e fora da ordem. Mas a grande maioria dos sindicatos no Brasil tem pautado a sua ação muito por dentro dessa ordem, né? Por dentro dessa estrutura, reproduzindo vícios, mecanismos e formas de atuação que não leva à própria renovação da cultura sindical, né, e da cultura política entre os trabalhadores. Acho que esse é um desafio grande, vocês que são sindicalistas, né, e a gente que estuda isso, a gente pode refletir um pouco sobre essa situação, mas eu penso que isso demanda reinventar práticas, né? É sempre o refazer, como diria o fazer e o refazer, como diria o Thompson, né? Isso depende das experiências. E nenhuma direção sindical vai mudar a cultura da sua base se a própria base não provocar essa, né, a mudança das suas direções. Então, acho que eu penso em relação a isso, essa experiência, isso demanda do conjunto dos trabalhadores e do setor público e privado, né, um repensar, né, dessa experiência. O que requer não só para as direções estar aberta a essa novidade e estimular que essa novidade apareça, né? Mas não vai ser só com as vanguardas e com as direções sindicais que as coisas vão mudar. Precisa que o movimento seja de mão dupla, né? Eu penso dessa maneira. Acho que respondi, passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas é isso. Eu agradeço aí o convite e a gente pode esse pode ser um primeiro momento de um diálogo que a gente pode voltar a ter em outros momentos. Tá bom? Muito obrigado e eu espero a próxima. A gente que agradece e pede desculpa às pessoas que ainda queriam fazer pergunta, mas o momento acabou, estamos realmente passando um pouco do horário. E aí a gente finaliza o YouTube, sair do ar, e quem está no Meet continua para fazer o sorteio. Mas o YouTube a gente já pode sair, a gente agradece que está no YouTube também e não perca as próximas aulas.